Olá pessoal, beleza? Estamos iniciando então a nossa aula de matemática de hoje. E o assunto da aula é sobre adição e subtração de números decimais, beleza? Então nós vamos começar a estudar aí as operações matemáticas envolvendo os números decimais, beleza? O conteúdo de hoje é mais tranquilo, é simples, a videoaula não deve demorar, tá bom? Basta a gente ter bastante atenção aí na hora de resolver, tá certo? Então vamos lá. Bom, na adição e na subtração de números decimais, a gente vai precisar ter um cuidado muito grande porque elas possuem uma regra em comum. A regra é o seguinte: toda vez que a gente for montar uma continha de adição ou de subtração de números decimais, nós precisaremos colocar os números posicionados onde a vírgula precisa estar embaixo de vírgula, tá certo? Então, esta é a regra número 1 da adição e da subtração de números decimais. Quando armar a continha, armar aí as operações, nós devemos colocar vírgula embaixo de vírgula. Não importa que o número tem 2 casas decimais, o outro tenha 4, mas a gente precisa colocar esses números com vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Isso é muito utilizado principalmente na hora de a gente poder calcular direito aí os preços, né, dos valores, quantidades de algum produto para poder fazer, por exemplo, a receita correta, tá certo? Então, é extremamente importante a gente aprender o conteúdo de hoje. Bom, então vamos fazer alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil e mais claro para a gente poder entender melhor. Então, aqui vamos resolver os exemplos. No primeiro exemplo, nós temos 2 inteiros e 5 décimos, mais 1 inteiro e 42 centésimos. Então, como que a gente arma esse tipo de continha para poder resolver? Então, o primeiro passo vou colocar aqui do lado, tá bom? E vou fazer de lápis, porque aí fica melhor na resolução. Então, olha lá. Então, tanto na adição quanto na subtração, a gente vai ter que respeitar uma única regra, que é colocar vírgula embaixo de vírgula. Reparem que este número tem uma casa decimal só depois da vírgula, enquanto que este número, 1 inteiro e 42 centésimos, ele possui 2 casas depois da vírgula. Não importa se um vai ter uma casa, se o outro vai ter 2, 3, o que importa é que a gente vai ter que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, na hora de montar, vai ficar assim: 2 inteiros e 5 décimos, então 2,5, beleza? Mais, vamos colocar o número inteiro antes da vírgula, a vírgula embaixo de vírgula e o número 42, beleza? Passo um traço e o que aconteceu? Aqui no caso do 2,5, a gente ficou com uma casa vaga. Quando isso acontecer, ou vocês podem acrescentar um zerinho, ou vocês podem deixar simplesmente não precisa colocar nada. Na adição, eu costumo não colocar nada. Na subtração, que eu costumo colocar 0, porque muitas vezes esse 0 é importante, porque ele vai fazer papel de receber número que vai ser emprestado, tá bom? Mas na adição eu não coloco. Se quiser colocar, pode colocar também, beleza? Mas eu não tenho costume de colocar. Então, para resolver agora, normal. Da esquerda para a direita. Então, olha lá. Da direita para a esquerda. Então, 2 com 0, 2. 5 com 4, 9. Vírgula embaixo de vírgula. 2 com 1, 3. Então, o número que nós tivemos aqui, o resultado é de 3 inteiros e 92 centésimos. Então, coloco aqui 3 inteiros e 92 centésimos, beleza? Muito simples. Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele tem os números 3 inteiros, 375 milésimos, mais 3 centésimos, mais 1 inteiro e 2 décimos. Então, percebam que cada um desses números possui número de casas diferentes. Aqui tem 3 casas depois da vírgula, aqui tem 2 casas depois da vírgula e aqui tem 1 casa depois da vírgula. Então, nenhum número está batendo. Não, mas não importa. Na hora da gente resolver, a gente vai colocar
um embaixo do outro, mas sempre respeitando o quê? Vírgula embaixo de vírgula. Então, vou começar no primeiro. 3 inteiros e 375 milésimos, então 3,375, mais 3 centésimos, então, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Mais 1 inteiro e 2 décimos, vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Tranquilo? Então, sobrou casa aqui, uma casa aqui, sobrou uma, duas casas aqui. Pode acrescentar zerinho ou não. Então, vamos lá. 5 com nada, 5. 7 com 3, 10. Sobe 1. Coloca bem os números um embaixo do outro para não confundir, hein? 3 com 1, 4. Com 2, 6. E 3 com 1, 4. Então, o resultado ficou 4 inteiros e 605 milésimos, tá certo? Tranquilo, né? Exemplo 3. Então, exemplo 3 agora. Exemplo 3, nós temos os números 8 inteiros e 2 milésimos, mais só 8 inteiros, mais 1 décimo. Então, olha que interessante, nós temos um número com 3 casas decimais depois da vírgula, um número que nem tem casa decimal, porque ele é inteiro, e um número decimal com uma casa depois da vírgula. Então, mesma regrinha, colocar um número embaixo do outro, respeitando o quê? Vírgula embaixo de vírgula. Professor, mas e esse 8 que não tem vírgula, onde que ele vai? Nós vamos ver. Então, primeiro vamos pegar aqui o primeiro número, que é 8 inteiros e 2 milésimos, mais 8 inteiros. Como ele é 8 inteiros, toma muito cuidado, pessoal, porque toda vez que aparece esse tipo de exercício, muito aluno erra porque não coloca a posição correta. Este 8 ele não vai vir aqui no último número, porque ele não é um milésimo, ele não é décimo, ele não é centésimo. Ele representa um número que é inteiro. Então, é como se tivesse 8,000 nele. Então, ele vai vir antes da vírgula. Beleza? 8 inteiros. Mais 1 décimo, então, é 0,1. Vírgula embaixo de vírgula. Mas este número não teve vírgula. Então, o que eu posso fazer? Posso colocar uma vírgula e acrescentar 1, 2, 3 zerinhos nele. Tá certo? Passo um traço e vamos somar. Então, olha lá. 2 com nada, 2. 0 com nada, 0. 0 com 1, 1. E 8 com 8, 16. Vírgula embaixo de vírgula. O número que nós temos aí no resultado, no total, é de 16 inteiros e 102 milésimos. Tá certo? Bem tranquilo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso está sendo utilizado no nosso dia a dia, né? O tempo todo a gente vai no supermercado, a gente está agregando coisas, comprando coisas. Então, muitas vezes é bom para a gente ter um cálculo, não esperar para passar no caixa. Saber mais ou menos quanto você está gastando. Você vai fazendo os cálculos dessa forma, certo? Colocando número embaixo dos números com vírgula embaixo de vírgula. Principalmente a vírgula embaixo de vírgula. Tá certo? Então, vamos ver agora o quarto e o quinto exemplo, porque agora são subtrações. Como eu falei para vocês, as regrinhas são as mesmas. A única diferença é que a gente vai fazer a operação diferente, que é a subtração. Então, o quarto exemplo nós temos 6 inteiros, 795 milésimos, menos 3 inteiros e 6 centésimos. Então, primeiro a gente vai pegar o número maior, que é os 6 inteiros, 795 milésimos, e vai subtrair pelo número 3 inteiros e 6 centésimos. Olha lá, mesma regrinha que eu falei na adição, vírgula embaixo de vírgula. Se sobrar casa, agora sim na subtração, eu gosto de completar com zerinho, porque ele é importante para a gente poder saber se um número vai precisar ser emprestado para ele ou não. Na adição pode fazer também, mas aí como é mais tranquilo, não precisa de ficar emprestando nada,
eu nem costumo nem colocar, mas se você tem segurança em colocar os zerinhos, pode colocar os zerinhos para completar as casas, tudo bem? Então, vamos lá na subtração agora. 0 para chegar no 5, dá 5. 6 para chegar no 9, dá 3. 0 para chegar no 7, dá 7. Vírgula embaixo de vírgula. 3 para chegar no 6, dá 3. Então, o resto que nós tivemos aí, ou a diferença, é de 3 inteiros e 735 milésimos. 3 inteiros e 735 milésimos, tá certo? E o quinto exemplo que nós temos aí, esse quinto exemplo, eu quero chamar a atenção de vocês porque ele é um dos tipos de exercício que o pessoal tem mais dificuldade. Olha lá, de novo, nós temos um número que é inteiro e um número decimal, com 3 casas ainda. Quem a gente vai colocar primeiro? O número que é maior, e o número maior é sempre o número inteiro que tem valor maior, no caso é o 8. Então, o 8 vem aqui em cima. 8 menos quem? 2 inteiros e 97 milésimos. Beleza? Só que agora, como é que eu vou subtrair 7 de nada, 9 de nada, certo? Não tem como. Então, neste caso, o 8 vai ser obrigado a colocar uma vírgula nele, embora ele não tenha, e nós vamos acrescentar aí 1, 2, 3 zerinhos para poder ocupar as casas decimais que ele não tinha aí, tá certo? Agora sim a gente consegue resolver. E olha que interessante. 7 dá para chegar no zero? Não dá. Então, significa que este 8 vai perder 1, vai ficar 7. Este 1 vai ser emprestado para este 0, para este 0 e para este 0. O último 0 vai ficar com 10. Aqui também seria 10, no segundo 0. Mas como ele emprestou para virar 10 aqui, significa que agora ele está valendo 9. E a mesma coisa aqui. Ele também era para ficar 10, mas como ele emprestou 1 para cá, também ficou 9. Beleza? Então, toma cuidado, porque isso muda totalmente na hora de resolver. Então, olha o que vai acontecer. 7 para chegar no 10, dá 3. 9 para chegar no 9, nada. 0 para chegar no 9, só abaixa. Vírgula embaixo de vírgula, 2 para chegar no 7, 5. Então, o resultado que nós temos aí é de 5 inteiro e 903 milésimos, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje ela é muito simples, como eu falei para vocês. A única coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é colocando os números decimais na hora de fazer a adição e subtração com a seguinte regra: vírgula embaixo de vírgula. Fazendo isso, dificilmente vocês vão errar, tá certo? Esses probleminhas podem vir dessa forma como eu fiz, pode vir em forma de problema do dia a dia, né? De uma pessoa, por exemplo, querer saber quanto de dinheiro ela vai gastar, se ela vai receber troco ou não. Por exemplo, se quer saber quantos litros de gasolina um carro faz por quilômetro. Então, nessa forma do dia a dia em que esses exercícios podem aparecer, beleza? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Caso não tenham entendido, me procurem e eu vou passar exercícios aí também com relação a este conteúdo, tá bom? Uma boa aula para vocês e até mais.